Graças a Deus. Com alegria eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém? Dizer que estamos honrados mais essa oportunidade, apesar do momento atípico, nem tanto, né? Porque quase uma rotina no último ano, mas estar fazendo a obra de Deus, independente da circunstância, é sempre muito agradável. Sem delongas, quero louvar a Deus pela vida da nossa liderança, pastor Josué, pastora Simone, pastor Charles, pastora Patrícia, demais vice-presidente, toda a liderança. Obrigado pela confiança, pelo carinho de sempre. Que Deus os abençoe de forma abundante, em nome de Jesus. Quero cumprimentar você que está em casa, aí no seu smartphone, na sua Smart TV, com seu tablet, seu computador, você que está no trânsito, quem sabe parou em algum lugar e viajando para fazer um lanche. E graças a Deus e a tecnologia que hoje a gente tem, né, essa condição. Você para um pouquinho e dá para acompanhar o culto, participar, mandar uma mensagem, ofertar, e com certeza você vai ser alcançado aonde você estiver. Cumprimentar minha esposa, minhas filhas que estão também em casa nos assistindo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus nessa oportunidade para a gente trazer uma porção bíblica para o seu coração. Você que está aí acompanhando deve estar achando um pouco diferente, o culto um pouco corrido, um pouco rápido, mas é assim mesmo o culto online, um culto mais rápido, breve, né? Daqui a pouquinho a gente encerra. Portanto, eu gostaria muito de contar com a sua atenção nesses minutos que temos. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Provérbios capítulo de número 14. Provérbios 14. Glória a Deus. Versículo 32. Vou guardar um pouquinho para você que está em casa acompanhar. Abre a sua Bíblia, pega o seu celular, procure aí a Bíblia que você instalou aí para você acompanhar. Provérbios 14, 32 diz assim: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Tem várias traduções, né? Outros vão falar que na sua morte encontra refúgio. Enfim, e eu quero repetir essa parte B do versículo que diz: mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Eu gostaria nesses minutos falar um pouco de esperança para você. Em virtude do momento que estamos atravessando, nós temos visto muitas pessoas, pastor Charles, desesperadas. Porque muitas das vezes olhamos para um lado e para o outro e só vemos problema, assolações, dificuldades, adversidades, dor, pranto, choro, morte, percas, prejuízos. E às vezes mesmo nós que conhecemos a palavra de Deus, certos momentos ficamos a nos perguntar: até quando? Até quando isso vai acontecer? E como vamos dar a volta por cima? Como vamos sair dessa situação? Conheço pessoas que mal você encontra, mal te cumprimenta, já começa a falar de estatísticas, de dados, dos especialistas, das notícias, que lamentavelmente nem sempre podemos confiar. Temos infelizmente uma parte da mídia que é sensacionalista, que é interesseira, que produz matéria para benefício próprio, com interesses secundários, e as pessoas às vezes afogadas nesse mar de informação, que às vezes até uma desinformação, fica em parafusos, começa a entrar em pânico, em desespero. Eu li esse versículo porque é uma palavra muito forte. Dizer que o justo, até morrendo, ele ainda tem esperança. Eu não sei porquê, mas as pessoas têm mais facilidade de acreditar numa notícia ruim do que numa notícia boa. A pessoa tem mais facilidade, às vezes, de esperar uma tragédia de que uma grande virada. E eu hoje estou aqui baseado na palavra de Deus para fazer exatamente o contrário. Dizer para você que, baseado não apenas no meu argumento pessoal, não é baseado no olhar dos especialistas ou no que a mídia está falando, mas baseado na palavra e no poder de Deus. Dizer para você que ainda há esperança.
por pior que seja a situação, por mais difícil que seja o contexto, ainda há esperança. Eu preciso entender que não tem como ficar alheio a tudo que está acontecendo, mas eu preciso também confiar em Deus, examinar a palavra. Outro dia eu lia sobre a passagem do Vale de Ossos Secos. Quem sabe um de nós estivesse ali presente naquela visão. Qual a esperança, pastor? Qual a esperança que havia em um vale sombrio, cheio de morte, de ossos ressequidos, sem pele, sem tendões, sem carne, sem nervos, sem vida? Se levasse ali um especialista, qualquer que fosse o crítico, ele ia dizer: não tem jeito para essas pessoas, esse vale é um vale de morte. Mas diante do contexto que estava, Deus usou o próprio homem para que aquela situação fosse mudada. Foi quando o profeta profetizou vida, tudo começa a ruir, tudo começa a se mover, tudo começa a se mexer, e daqui a pouco, de um vale de ossos secos, havia um poderoso e numeroso exército. Aleluia! É isso que eu estou desafiando você a fazer. Pelo amor de Deus, nós somos conhecedores da realidade, nós somos crentes, confiamos em Deus, mas não somos ignorantes. Não estou falando para você sair por aí, tocando em tudo, em todos, promover eventos, sair sem máscara na rua, de jeito nenhum. Nós precisamos ter responsabilidade com a gente, com aqueles que amamos e até com quem nem conhecemos. Mas mesmo cumprindo esses protocolos, nós precisamos também entender uma coisa: o controle continua nas mãos de Deus. Deus continua no controle de tudo. E às vezes nós ficamos tão afogados em notícia de morte, de internação, de UTI, de intubação, e não sei mais o que, e esquece de olhar para a Bíblia, onde está registrado milagres, não somente na Bíblia, mas testemunho de pessoas, nossos contemporâneos, que viveram milagres extraordinários. Eu mesmo sou um milagre de Deus. Eu conversava com uma pessoa outro dia que estava desesperado. Comecei a contar um pouco da minha história para ele, porque eu já tive a triste experiência de passar pela UTI de um hospital, de fazer uma cirurgia de 7 horas de duração com 4 especialistas. Eu tive a triste experiência de ser desenganado pela medicina, e ainda bem jovem, com 21 anos de idade, eu passei por tudo isso. E hoje eu guardo exames, laudos apenas para testemunho. Sabe por quê? O Deus que traz esperança onde não há esperança, traz paz onde há guerra, traz alegria onde há tristeza, traz prosperidade onde há pobreza, traz fartura onde há fome. Ele também traz vida aonde há morte. Aleluia! E é nesse Deus que nós cremos. Olha só o que o salmista diz no Salmo 146, versículo 5: bem-aventurado aquele que tem o Senhor, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor nosso Deus. E eu pergunto para você, aonde é que está a sua esperança? É claro que esperamos ansiosos por essa vacina, onde todas as pessoas possam ser imunizadas, e torcemos para que ela tenha uma eficácia que seja realmente o suficiente para nos tornar livres desse contágio. É claro que nós torcemos pelos especialistas, pelos cientistas, pelos médicos, pelos grandes laboratórios, mas na verdade, a nossa esperança, antes de mais nada, não deve estar simplesmente nos recursos, na tecnologia do homem, mas sobretudo a nossa esperança deve estar, como diz o salmista, no Senhor nosso Deus. A Bíblia diz também, no Salmo 42, versículo 11, o salmista dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Ai, falar de abatimento agora. Quantas pessoas não apenas abatidas, mas também cabisbaixos, moribundas, depressivas, tristes, porque não sabe mais para onde olhar, não sabe mais o que fazer,
Em quem esperar? E é por isso que é bom a gente ler a Bíblia, pregar a Bíblia, porque a palavra de Deus tem poder de transformação, de trazer o ânimo das pessoas à tona, sabe? Fazer as pessoas voltar a sonhar, e não iludidas, porque a Bíblia não ilude. Tudo aquilo que Deus promete, Ele é fiel para cumprir. E a palavra está dizendo, continuando o versículo: porque estás abatido, minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. O salmista conversando consigo próprio, fazendo uma autoindagação. E então ele continua dizendo para si mesmo: espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a minha salvação e o meu Deus. Fala isso para você, onde você estiver agora. Fala para a sua alma. Coloca a mão no seu coração e na sua casa, onde você estiver, e diz para você mesmo: ó minha alma, espera em Deus, espera no Senhor. Diz para a sua alma: eu ainda vou testemunhar o milagre, eu ainda vou ver as coisas mudar. Deus vai virar o nosso cativeiro, veremos paz, veremos saúde, prosperidade e a mão do Senhor estendida sobre nós. Porque estás abatida, minha alma. Ei, eu sei que é desafiador falar de esperança onde há tanto desespero. Quem sabe você que me ouve agora teve a triste notícia de que um parente, um amigo, alguém próximo que conviveu com você partiu. Pessoas que fizeram parte do nosso convívio e que hoje não estão mais conosco. Eu sei que muitas das vezes o coração está sangrando, está dilacerado. Mas eu olhando, pastor, aquela passagem daquela viúva que os credores queriam levar seus filhos, porque o marido havia falecido e ele tinha uma dívida, e os credores veio buscar os filhos daquela viúva. E eu pensando, quando o marido morre, independente da condição financeira da pessoa, os filhos agora parecem ser o seu maior patrimônio. Independente de dinheiro, de bens, filho é filho. Agora perdeu o marido e agora os filhos estão quase que sendo levados pelos credores. E agora aquela mulher toma uma atitude de fé, de ir atrás do profeta. Sabe qual é o problema nosso? É muitas das vezes entregar os pontos, chutar o pau da barraca, desistir antes de tentar. Nosso problema às vezes é querer que, como num passe de mágica, tudo mude. Olha, eu sei que o momento é delicado, é complexo, mas nós temos duas opções: nos enclausurar dentro de um quarto, sabe, fechar a porta, tentar esconder de tudo e de todos, e ficar com o coração sangrando de dor e de tristeza, apenas chorando pelos cantos, ou fazer como aquela mulher, sair do lugar, sacudir o pó e a cinza, levantar a cabeça e perseguir o nosso milagre. Quem sabe se ela tivesse entregado os pontos, dizendo: meus filhos, pai de vocês já não está mais conosco, e a mamãe não dá conta de pagar essa conta, eu não tenho o que fazer, a única coisa é vocês agora acompanhar esses homens. O final daquela mulher poderia ter sido trágico, triste, solitário, longe dos filhos e também do marido que já havia falecido. Mas nós sabemos muito bem que ela teve um final glorioso, porque o milagre foi tão grande que, além de pagar as contas, ela também teve azeite suficiente para viver o resto da vida com seus filhos. O nosso Deus é um Deus que ainda opera milagres. O nosso Deus é um Deus que ainda faz maravilhas. Olha, eu como você também tenho enfrentado grandes desafios. Ninguém está imune, ninguém está isento desse momento, dessa situação. Mas uma coisa eu faço: eu prefiro acreditar em Deus, eu prefiro confiar em Deus, do que ficar apenas olhando dados de morte, de tristeza e de dor. Ei, olhe para Ele,
Levante a sua cabeça, acredite no milagre. Eu vim aqui dizer para você que ainda há esperança. Quem diria que haveria esperança para aqueles 3 jovens jogados dentro de uma fornalha acesa? Poderia virar as costas e ir embora e dizer: acabou, virou carvão. Quem diria que havia esperança para Daniel jogado dentro de uma cova cheia de leões famintos? Quem diria que havia esperança para Israel num deserto diante do mar e com um exército de inimigos atrás? E todas essas histórias, todos esses episódios tiveram um final feliz, e muitas outras passagens da Bíblia que eu poderia ficar aqui uma hora citando. Sabe por quê? Alguém decidiu confiar em Deus, alguém decidiu entregar os problemas a Ele, confiar nele, e Ele tudo fez. Aleluia. Ainda há esperança. Olha, ainda não é o fim. Eu sei que Jesus não tarda a voltar, mas a Bíblia não diz que o mundo ia acabar com uma pandemia. A Bíblia não diz que era um vírus que ia acabar com a raça humana. Ainda não é o fim. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Nós vamos sair, e vamos sair mais fortes do que quando entramos. Vamos confiar em Deus, vamos esperar no Senhor, vamos acreditar nele. Louvado seja o nome de Jesus. O justo ainda morrendo tem esperança. Aquele que confia verdadeiramente no Senhor, por pior que seja a situação, ele sempre tem uma palavra de esperança, de confiança, de alegria, porque ele sabe que Deus está cuidando de tudo. Tem uma passagem que me chama muito a atenção, e antes de encerrar, eu gostaria de ler pelo menos um versículo com você, de uma linda história do primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu vou ler apenas o versículo 6 para a gente ganhar tempo, que diz assim: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi encontrou forças em Deus, o Senhor. Eu sei que você conhece essa história, mas rapidamente, só para você entender. Davi voltava com cerca de 600 homens de uma outra batalha, uma aliança que ele tinha feito com Aquis. E depois que os filisteus começaram a desconfiar, temeram essa aliança com Davi, Aquis então dispensa Davi, e ele volta para Ziclag. Só a jornada foram 3 dias de estrada. Agora imagina você andar 3 dias a pé, carregando ainda seus objetos pessoais, espada, arco, flecha, lança, peso. Era muito castigante, cansativo, estressante. E quando Davi então chegando em casa depois de muitos dias, só a jornada foram 3 dias, mas havia muito tempo que ele já estava lá. E não só a esposa de Davi e os filhos, mas também as famílias dos soldados estavam em Ziclag, uma cidade que Davi já tinha tomado, porque foi assim que ele foi conquistando Israel, cidade após cidade até, enfim. E quando ele chega, quando eles avistam a cidade, os amalequitas haviam invadido Ziclag. Parte de Judá também havia sido invadida. Eles haviam colocado fogo na cidade. Pegou o ouro, a prata, todos os bens que lhes eram interessantes. Ateou fogo na cidade e levou as mulheres, as famílias, os filhos dos soldados cativos, amarrados com eles. Em um minuto, entenda comigo agora o peso desse versículo. Quem está voltando de uma batalha de muitos dias fora de casa, tudo que ele quer quando chega em casa é comer aquela comida favorita que a esposa sabe fazer, né? No nosso caso, quem sabe, aquele frango caipira com quiabo, né? Aquela polenta, quem sabe aquele churrasco.
enfim, aquela comida sua favorita. É receber um abraço, o carinho da esposa, o beijo dos filhos, e poder descansar daquela jornada estressante. Tudo que esses soldados, que o próprio Davi queria naquele momento, é ter um momento de conforto em casa. Mas quando eles chegam em casa, não tinha mais casa, e também não tinha mais família. Eles estavam cansados, estressados, pés feridos, exaustos. E agora vem a casa destruída e queimada, e a esposa e os filhos tinham sido levados pelo inimigo. E agora qual a esperança? A esperança daqueles homens foram ao chão. Tanto é que Davi ficou amargurado, que os próprios soldados que estavam com ele queriam apedrejá-lo. E aí agora chega o versículo que lemos, a Bíblia diz que Davi chorou até não ter mais voz para chorar. E depois Davi conversa com o sacerdote, Davi consulta ao Deus do céu. E resumindo, diz a Bíblia que Davi encontra forças em Deus para ir atrás da sua família que tinha sido levada cativa. Deixa eu falar uma coisa para você antes da gente orar. Já estou encerrando. Tem hora que a gente precisa encontrar forças em Deus. Amigos é muito bom, mas tem hora que os amigos não podem resolver. Família é algo imprescindível, indispensável, mas tem hora que a família também não pode resolver. Aquele grupo de oração tem hora que não pode resolver. Davi encontra forças em Deus. É como se dissesse: Senhor, agora só o Senhor, só uma intervenção do alto pode dar um jeito nessa situação. E então ele levanta com aqueles homens e começa a perseguir os inimigos que já tinham algum tempo se retirado. Eu não vou contar toda a história porque o tempo não nos permite. 200 dos soldados de exausto que estavam ficaram pelo caminho, e os outros continuaram com Davi porque tinha que saltar um ribeiro, era muita água, tinha que passar a nados. Os soldados muito cansados, não conseguiam nadar, poderiam morrer afogado. Ficaram, e Davi continua com os outros até que alcança aquele povo, e ainda luta mais de 24 horas com espada na mão, e conseguiu exterminar o inimigo. Resgata sua esposa, seus filhos, resgata seus bens, e ainda pega os despojos daqueles soldados que morreram dos amalequitas, e traz de volta para casa a sua família, e volta também com os despojos, com ouro e prata, e recomeça outra vez. Aleluia! É isso que Deus vai fazer na sua vida. Vai transformar o pranto em riso, vai transformar a maldição em bênção, vai transformar a tristeza em alegria. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Glória a Deus. Repita comigo onde você estiver. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Aleluia. Passei tantos momentos na minha vida que eu me vi cercado de problemas, cercado de circunstâncias adversas, cercado pelo mal, pela dor. Mas uma coisa eu sempre fiz: confiei no Senhor e nunca desisti. E hoje estou aqui para a glória dele. Ainda há esperança. Eu quero que você, como Davi, agora encontre forças em Deus. Não adianta ligar para o amigo A ou B ou para quem quer que seja. Os nossos amigos, nossa família são pessoas importantes na nossa vida, mas tem hora que a gente e Deus, é Deus e nós, e mais ninguém. Ainda bem que para Ele as probabilidades são infinitas, nunca se esgota. Para Deus sempre há um jeito. Aleluia. Você que está aí na sua casa agora, eu quero te convidar a orar comigo. Eu quero que você feche os seus olhos. Se você estiver junto com a sua família, dê as mãos aí agora na sala da sua casa. Você que está acompanhando pela televisão ou mesmo pela internet, se puder, abrace alguém aí do seu convívio familiar, porque aí não precisa de isolamento, você está aí junto com a sua família. E eu quero orar por você. Quem sabe você está com o coração sangrando porque perdeu alguém. Quem sabe você estava sem esperança.
Mas hoje Deus me trouxe aqui para bradar dentro das suas entranhas, dentro do íntimo do seu ser, dentro do teu coração, e dizer: levante a tua cabeça, porque ainda há esperança. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro agora por essas pessoas. Eu oro agora, meu Deus, por essa família, por esse irmão, por essa irmã, por esse jovem, essa criança, por todos que me acompanham agora ao vivo, que posteriormente poderão ouvir essa mensagem. Deus, vá de encontro agora ao coração de cada um. Senhor, vem acalentar esse coração que está chorando. Derrama o bálsamo da cura, do refrigério nesse coração que está sangrando por dentro. Vá de encontro, ó Pai, a cada casa, a cada família, a cada vida. Vá de encontro agora a cada hospital, a cada enfermaria, a cada ambulatório, a cada UTI. Deus, vai lá onde está o parente, no meio daqueles aparelhos. Amanhã alguém vai testemunhar que o médico disse que a respiração está boa, a urina voltou ao normal, a infecção baixou, os rins voltou a funcionar. O médico vai dizer que essa pessoa vai receber alta. Vá de encontro agora, Senhor, aquele hospital. Visita essa pessoa em casa, na rua, no hospital, no trânsito, aonde ela estiver. Deus, aviva a fé no coração dessa pessoa. Traga a esperança e a alegria outra vez. Meu Deus, visita o Brasil. Sara a nossa nação, sara Goiânia, sara o estado de Goiás. Tem misericórdia de nós. A tua igreja clama, a tua igreja suplica, a tua igreja chama pelo teu nome. Nós confiamos, nós acreditamos, nós esperamos no Senhor. Venha ao nosso encontro, Senhor. Venha ao encontro dessa pessoa que ora e chora junto comigo nesta noite. Leva o milagre para ela. Envia a saída, a solução, a resposta. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo essa enfermidade que está aí na tua casa, no teu parente que está no hospital. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Que saia toda a enfermidade e que haja saúde, haja paz, haja alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Você pode concordar com essa oração? Eu creio que Deus visitou a sua casa. Eu quero profetizar, como o profeta profetizou vida num vale cheio de morte. Eu quero profetizar que você vai ter seu emprego de volta, que os seus lucros na sua empresa vai voltar a crescer, que a saúde vai ser restabelecida e que haverá paz e prosperidade no seio da nossa família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Muitíssimo obrigado. Se você quiser, pode me acompanhar pelas redes sociais, Adair Tavares, no Face, na página e no Instagram. Muito obrigado, Deus abençoe. Eu retorno aqui para o nosso querido pastor Charles Mello.